Então, meu povo, estamos de volta para mais um vídeo aqui do Ler Vicia. Eu sou Ruben de Lioncourt e venho aqui, indicado pelo meu mestre Conde Ruben Lugosi, para poder apresentar para vocês hoje uma história de vampiros muito marcante, que não agradou muito ele, que gosta de histórias mais clássicas, mais antigas, mas me agradou imensamente, já que eu sou um vampiro mais jovem, um vampiro com seus 300 e poucos anos, diferente de meu mestre, que já tem mais de 2000 anos, e venho aqui falar para vocês hoje, indicar para vocês hoje e conversar com vocês hoje sobre esta obra esplêndida aqui, Fome de Viver, de Whitley Strieber, nessa edição lindona, muito bonita, muito caprichada, e que já está de fora dos catálogos literários brasileiros há muito tempo, lançado dessa vez pela editora Clepsidra. Então, venham comigo logo depois da abertura do nosso Projeto Vampiros. Pois então, meus amigos, hoje vamos falar sobre esse livro espetacular, esse livro incrível, este livro que mexe com nossas mentes, com o nosso coração e com nossa alma imortal. Vamos falar de Fome de Viver, de Whitley Strieber, que foi lançado aqui no Brasil, nesta edição, pela editora Clepsidra, neste ano de 2024, e a data de seu lançamento original é de, vamos ver aqui, se eu encontro nesta edição, lançado originalmente em 1982, e que foi um grande marco na literatura vampiresca no mundo todo. Ele foi lançado apenas 5 anos após o lançamento de Entrevista com o Vampiro, o grande revolucionário da literatura vampírica na história, escrito pela grande diva mestre Anne Rice, que iniciou com Entrevista com o Vampiro suas grandes crônicas vampirescas. E lá ela revolucionou o mercado, trazendo vampiros diferentes, trazendo vampiros mais sentimentais e não tão bestiais. E aqui nós vamos ter mais uma vez essa faceta do vampiro sendo reprisada nesta obra incrível, incrível, incrível. A obra conta com 385 páginas, contendo um prefácio, contendo uma introdução e a tradução do Oscar Nestares, baita autor e excelente tradutor, e uma apresentação muito interessante da Rita Von Hunt, muito legal. Só para vocês verem aqui a capa, vocês estão vendo aqui o símbolo egípcio do Ankh, né? Mas aqui ele termina em uma forma de adaga, de bisturi, e o livro é todo assim, em vermelho. As páginas são todas amareladas, então é de fácil leitura. E como vocês podem ver aqui também, a diagramação é bastante confortável aos olhos. É um livro muito bom de se ler. Inclusive vem até com o marcador dele também, como vocês podem ver aqui. E é um livro assim, inesquecível para você ler e guardar na sua memória, porque é uma história arrebatadora, é uma história soberba, é uma história impactante. Nós vamos ter aqui então a nossa história dividida por 3 protagonismos. Nós vamos ter a grande mestra vampira, que, olha, eu acabei de ler o livro, eu já esqueci o nome, gente, mas é a grande mestra vampira Miriam Blaylock. E o seu pupilo, e não é bem um pupilo, mas é o seu transformado e parceiro, John Blaylock. Miriam já tem milhares de anos,
antes mesmo, lá no período de Roma e até antes mesmo disso. E o John está por volta dos seus 200 anos de imortalidade por ali. E nós temos uma terceira personagem, que é a doutora, vamos lembrar o nome dela aqui também. Gente, a memória do vampiro aqui é igualzinha à memória do Rubens que vocês conhecem aqui. A memória do Ruben de Liancourt aqui é a mesma. E olha que eu tenho seus 300 anos aqui de existência. Mas é a doutora Helen. Não, gente, tem o Tom e tem a Sarah. Não é Sarah o nome dela. Sarah. Doutora Sarah. E nós vamos ter esse trio de personagens protagonistas conduzindo essa história. Começamos com a Miriam e o seu comparsa, o seu companheiro John, em uma noite de caçada. Eles vão até uma boate gótica, com uma banda tocando ao vivo ali, coisa que ficou bem semelhante no filme, que nós vamos falar mais tarde. E eles avistam ali as suas presas, que é um casal que está dançando e se insinuando para os dois. Afinal, os dois são vampiros belíssimos, lindíssimos. Os dois, então, levam este casal que está se insinuando para eles, cada um para um local, e eles viram presas. Logo, essas presas são levadas e queimadas em um crematório que eles têm na casa deles ali. E a Miriam percebe que, após consumir o sangue da sua vítima, o John, ele fica meio sonolento, ele fica meio extasiado, ele fica diferente do normal. Porque os vampiros dessa mitologia, construída pelo Whitley Strieber, têm algumas peculiaridades. Primeiro, eles não têm fraqueza ao sol, assim como o Conde Drácula, do livro Drácula de Bram Stoker, também não tem. Então eles têm essa questão, não tem fraqueza ao sol. Eles não têm presas, igual a cultura do cinema e depois da literatura foi popularizar. Eles não têm aquelas presas, por isso eles usam bisturis para poder cortar a jugular e beber da fonte da vida. E terceiro, eles precisam, depois de algumas horas, de um sono reparador, que duram várias horas, duram de 12 a 14 horas mais ou menos, e uma vez por semana é necessário para eles dormirem e se repararem, porque é através desse sono, inclusive é bem citado aqui no livro que o sono, com S maiúsculo, esse sono é o responsável pelo rejuvenescimento e pela eternidade sendo trazida para a vida deles, a vida eterna. Então essas são algumas peculiaridades. E ela começa a perceber que o seu comparsa, o seu companheiro John, ele está sonolento fora de hora, e mais para frente que ele começa a perder o sono. Ele não está dormindo de maneira nenhuma. E isso é muito perigoso para ele. O que vai levar então o John a contrair uma doença vampiresca que a Miriam conhece muito bem, que é o envelhecimento precoce e extremamente rápido. E a gente já é apresentado desde o começo do livro que a Miriam, ela tem no sótão de sua casa diversos caixões com os corpos ressecados, mumificados e meio mortos, meio vivos, de outros vampiros que já foram seus companheiros. Ela fica muito preocupada porque o John, ele está atingindo essa mortalidade muito rápido. Até porque tem uma questão aqui, a Miriam, ela é uma vampira original, ela é nascida vampira. Então, os pouquíssimos vampiros, nascidos vampiros, vampiros originais que existem pelo mundo, eles vivem eternamente. Mas os transformados, eles têm um tempo de vida.
Em geral, o tempo de vida deles é 300, 400 anos. Eu ali, com os meus 300, já estou me aproximando, como sou um transformado, não sou um original, como meu mestre, já é uma questão a me preocupar. E ela começa a ficar muito preocupada com isso. E é onde ela fica conhecendo o trabalho sobre a pesquisa da longevidade que a doutora Sarah está conduzindo em seu expediente, em seu laboratório. E ela então, por vontade própria, vai até esse laboratório, este instituto, para poder servir como cobaia para a doutora Sarah e tentar descobrir uma forma de reverter ou retardar este envelhecimento para o seu companheiro John. E ao mesmo tempo a gente tem ali uma personagem secundária que já está em vista da Miriam para poder ser transformada futuramente. Ela é uma moça uma adolescente dos seus 12, 13 anos, toca violino de forma soberba, e a Miriam tem planos para transformar ela futuramente. Inclusive o John meio que se sente ressentido por essa questão ali. E o John também toca piano muito bem, a Miriam também toca muito bem, então eles servem como professores de música para ela. E ela até tem uma amizade muito grande, um apego muito grande com a Miriam. E tem essa questão aí dessa menina, dessa pré-adolescente aí também. Assim que a Miriam vai para o consultório da doutora Sarah, começam-se os testes e eles começam a ver que a Miriam não é desse mundo, não é da raça humana própria, do Homo sapiens propriamente dito. Eles cogitam que pode ser uma raça alienígena, mas depois cogitam que pode ser uma evolução separada do Homo sapiens, e é uma evolução muito mais perfeita, porque o sangue dela indica que ela tem... Aí entra todos aqueles fatores médicos de contagens de glóbulos brancos e vermelhos no sangue, e plaquetas, e ela tem uma regeneração muito boa, ela tem células que se regeneram automaticamente, ao invés das células humanas que com o tempo vão somente morrendo. Aqui as delas vão se regenerando e renascendo outras, assim como diversos outros fatores. O crânio dela é mais resistente que o crânio humano, ela tem uma mandíbula muito forte, muito proeminente, não proeminente visivelmente, mas forte, forte ao ponto de ter uma mordida, um agarramento de mordida quase que impossível de se soltar. E diversos outros fatores. Então eles começam a transformar ela numa cobaia de laboratório ali. Eles querem prender ela, mas ao mesmo tempo a Miriam começa a perceber que a doutora Sarah é uma espécime muito interessante. E que talvez essa doutora Sarah possa ser então sua próxima companheira, já que John está piorando cada vez mais, ele não dorme de maneira nenhuma agora, ele está envelhecendo de forma exasperada, ele não consegue mais parar de controlar, não consegue controlar a sua sede, então ele não para de matar pessoas, ele está matando 3, 4, 5 pessoas ao dia, de forma descuidada, de forma perigosa para eles. Ele está sendo uma grande ameaça. E a raiva, o ódio está tomando conta dele também. O que faz com que a Miriam comece a temer pela integridade dela e temer o John, porque o John pode ser muito perigoso para ela. Então o livro todo vai nos conduzindo entre a vampirona Miriam, jogando todos os seus poderes, o seu charme, a sua sedução e o seu mesmerismo sobre a doutora Sarah. A doutora Sarah ficando confusa com o que está acontecendo, com as descobertas que ela tem feito com a Miriam, e também com todo esse jogo que está acontecendo entre ela e a Miriam, até porque a doutora Sarah tem um namorado, o Dr. Tom, e eles têm um namoro muito quente, muito presente, muito forte. Mas ela começa a perceber que ela não gosta mais dele.
E a coisa mais estranha ainda, que ela está começando a gostar romanticamente e sexualmente da Miriam, coisa que nunca passou pela cabeça dela, porque até este ponto da vida dela, ela está com 31 anos, ela nunca foi lésbica, nunca se considerou lésbica e nunca teve lampejos ou traços disso em sua psique, em sua personalidade, em seu eu. Ela fica muito confusa com isso e do outro lado nós temos o John ficando extremamente violento e vingativo, porque ele percebe que a Miriam está se escondendo dele no casarão gigantesco deles, e também a Miriam já meio que desistiu dele e está com uma nova presa, com uma nova pessoa para ser transformada no lugar dele e passar a eternidade ao lado de Miriam, no lugar dele. E tem uma frase que ecoa bastante aqui nesse livro, é que cada um dos transformados, quando a Miriam transforma eles, ela fala, para todo sempre e sempre. E de certa forma isso é verdade, porque lembra do que eu falei dos corpos ressecados lá no sótão? Pois então, eles estão ressecados lá, mas eles estão naquele estado de morto-vivo. Eles não morrem totalmente, mas não estão vivos totalmente para conseguir levantar-se e se locomover. Então, eles estão naquele meio-vida ali. E a Miriam, todas as semanas, vai lá no sótão e passa horas com eles, conversando com os caixões e declarando seu amor a eles e chorando por eles não estarem mais ali. Então, de certa forma, é para tudo sempre e sempre. Mas a juventude e a vitalidade não é para tudo sempre e sempre. Olha para vocês verem que interessante. E a história vai nos dando, então, esses 3 pontos de vistas e uma narrativa, assim, incrível, e uma narrativa, assim, linda, muito bem construída pelo Whitley Strieber. Uma narrativa que, por vezes, é poética, por vezes é frenética e por muitas e muitas vezes é assustadora. Ele vai conduzindo a gente nessa história em meio a suspense, em meio a tensão, em meio a toda essa cultura e mitologia que ele criou para os seus vampiros. Ele vai deixando a gente apaixonado e aterrorizado com esse livro aqui, que é um livro espetacular, é um livro imperdível. É um livro assim que você vai ler de uma só vez. Eu li em 2 dias, considerando que tem aí suas 385 páginas, quase 400 páginas. 2 dias, é uma leitura muito rápida. O livro é do tamanho maior, né? Comparando com um livro de tamanho normal. Olha para vocês verem aqui. O tamanho normal de um livro, ele tem então seus 2 dedos para cima e tem mais 1,5 dedo para o lado. Ou seja, é um livro grande. É um livro com muito texto. E é uma história interessante também porque ele tem vários flashbacks da Miriam no passado, em toda a sua eternidade. Ela, nos momentos em que ela se separou de sua família vampírica original. Ela nos momentos que ficou sozinha, nos momentos que ela perdeu vampiros que eram originais e muito próximos a ela, nos momentos que ela teve com as suas transformações e os seus companheiros. É um livro extremamente rico, é um livro extremamente bem desenvolvido, muito bem organizado, muito bem estruturado, e estruturado de uma forma que prende a leitura, que vai prender você a cada página dessa obra. Livro magnífico, magnífico. E eu tenho que fazer assim 2 menções aqui, que este livro tem 2 ecos bem importantes de 2 obras literárias clássicas vampirescas. O primeiro, né, bem notável, é então de Drácula. Essa minha edição é aquela edição gótica da Dark Side Books, né? Capa preta, corte em dourado, fitilho em vermelho e tudo mais. E nós temos aqui então
a questão da Miriam nunca querer ficar sozinha, sempre tendo o seu noivo, digamos assim como o Drácula sempre tem as suas noivas. E também a questão do sangue ser a vida, como todo vampiro, a história de vampiro é, e a questão do sol não afetar eles. E o outro livro que eu tenho que citar aqui como uma homenagem que Fome de Viver faz, é que, claro, a homenagem explícita a Carmila, com todo esse texto. Aqui já é texto, em Carmila fica num subtexto, mas toda essa referência a vampiras lésbicas, ao vampirismo sáfico. Porque aqui em Carmila, nós temos a Carmila em busca de suas vítimas e escolhendo sempre mulheres e tendo uma paixonite extraordinária pela jovem Laura. E aqui nós temos a Miriam em busca de seus companheiros e tendo uma paixonite platônica e extravagante assim pela doutora Sarah. Então nós temos mais estes ecos aqui então, entre obras clássicas. E gente, que livro fenomenal. Este livro rendeu mais 2 continuações. Ele rendeu A Última Vampira, que eu tenho aqui, eu não vou pegar para vocês não, mas eu tenho aqui uma edição bem antiguinha de sebo. E a segunda continuação, 3º volume dessa trilogia, então, nunca foi lançada aqui no Brasil. Vamos torcer, então, para que, quem sabe, a Darkseid, para que, quem sabe, a Clepsydra nos traga as 2 continuações também. Por mais que eu ouvi falar que as 2 outras continuações não são tão boas quanto o livro original. Tanto é que, nesse livro todo, a palavra vampiro nunca é citado. Já na continuação, a palavra vampiro está no título, pois o livro se chama A Última Vampira. Olha para vocês verem. E dizem que as 2 continuações não atingem o nível de genialidade que essa obra original consegue alcançar. E também tendo em vista que esse aqui é um livro publicado no início dos anos 80, e as 2 outras obras, as continuações, são do início dos anos 2000, que parece muito que o autor escreveu elas como uma forma de ganhar dinheiro, já que é um autor que já estava em baixa. Ele fez muito sucesso nas décadas de 70 e 80, inclusive ele é bem famoso pelo seu livro, que é um relato de abdução alienígena, que acontece com ele mesmo, que chama Comunhão. Um livro muito bom, diga-se de passagem. Ele fez muito sucesso nas décadas de 70 e 80. Nos anos 90 tem algumas coisas ali assim, mas nos anos 2000 ele já tinha sido esquecido. Então ele veio com essa proposta de resgatar uma de suas maiores e mais conhecidas obras, que é Fome de Viver, e fazer 2 continuações. Então eu não li a continuação que eu tenho aqui, o A Última Vampira, e não li o 3º ainda também, né? Porque eu nem tenho e não foi lançado no Brasil. Mas quem sabe, né? Fica aí a curiosidade, fica a dica aí também, quem sabe a Clepsydra nos traga as continuações. Vamos ver. E falando sobre o filme, eu esqueci o ano do filme. O filme é de 86, de 87. Eu me esqueci do filme, gente, a data do filme. Mas o filme também é dos anos 80. Ele é protagonizado pela... Olha, nome fugindo. A atriz de Belle de Jour, francesa. Catherine Deneuve, fazendo a Miriam Blaylock. David Bowie, fazendo John Blaylock. E a Susan Sarandon, fazendo a doutora Sarah. E o filme, se eu não me engano, aqui, é de 87. Isso mesmo, filme de 87. Gente, aqui, e as continuações. A Última Vampira, de 2001, e Lilith's Dream, O Sonho de Lilith, de 2002. Os livros. O filme de 87, então, é uma obra muito próxima do livro. Não é 100% fiel, mas é, digamos que uns 90% fiel. E é um filme que ficou marcado na cultura pop como
um grandíssimo expoente da cultura gótica moderna, ou seja, a subcultura gótica que surgiu no período punk, ali nos anos 80, aquela cultura dos góticos que se vestiam de preto, maquiagem pesada, iam para bares e boates noturnas escutarem suas bandas de rock alternativo, de rock clássico, de rock gótico e outras vertentes do rock gótico que eu não vou saber falar aqui porque eu não conheço muito bem a música gótica. Eu conheço, escuto algumas coisas, mas o gótico que eu escuto é um gótico mais, digamos que, pagão. Eu gosto muito da banda espanhola Trobar de Morte. Não, Trobar de Muerte. Não. Trobar de Morte. Não é Muerte, não. É Trobar de Morte. Muito boa, muito boa, muito boa. Eles cantam sobre Morgana Le Fay, sobre Morrigan, sobre Samhain. Então eles misturam ali com o seu estilo gótico, lendas antigas e misticismo. É isso que eu conheço mais. E claro, Bauhaus, gosto muito. Inclusive, Bauhaus é um grandíssimo destaque do filme, pois ele é a banda e a música de abertura do Fome de Viver. Pois começa o filme com o vocalista da banda cantando Bela Lugosi is Dead. Bela Lugosi is Dead. Bem lá nesse clube noturno onde a Miriam e o John estão caçando. E as cenas vão se alternando entre ele cantando de forma vampiresca, maquiagem vampiresca, ele abre o seu terno de forma que nos remete muito a um morcego. Ele está cantando em um palco obscuro, cheio de névoa, com grades na frente, o que remete também à pesquisa da doutora Sarah, porque ela faz essas pesquisas de longevidade em macacos que ficam presos em jaulas. E vai essa mistura dessas cenas dele cantando com os vampiros atacando. No livro, os vampiros utilizam então facas e bisturis. No filme, o autor optou por essa forma mais imagética de utilizarem esse ankh que você puxa ali a parte de baixo e ele se revela uma faquinha, onde eles cortam a garganta da vítima e bebem do seu sangue. E passando mais para frente, nós temos uma diminuição muito considerável do personagem Tom, que é o namorado da Sarah, que ele é bem mais presente aqui no livro. Nós temos destinos diferentes para o personagem do John. Nós temos destinos diferentes para as duas personagens, Miriam e Sarah. E tirando isso, é um livro muito, muito, muito próximo. O filme e o livro, muito próximo. São pequenas coisas que são diferentes, mas é aquele filme com aquele visual estupendo, aquele filme todo escurecido, com aquela fotografia meio noir, cheio de luzes, de sombras, aquele clima, aquela fotografia meio azulada na correção de cores, ou então aquela fotografia dessaturizada, com poucas cores, a não ser quando você mostra o sangue, que este sangue no filme é bem berrante. E os atores estão incríveis. David Bowie, ele é fenomenal a tudo que ele se trata, né? Tudo que ele se propõe a fazer. As músicas dele são incríveis e a atuação do cara é magistral também. Ele está incrível. A Catherine Deneuve, assim, uma deusa impecável, lindíssima e ameaçadora. Ela dá medo na gente só com o olhar dela. E a Susan Sarandon, magistral. Para mim, Susan Sarandon é a reencarnação da Bette Davis. Ela, além da aparência dela ser muito semelhante com a Bette Davis, ela tem aquela ferocidade na sua atuação, na sua entrega. Ela tem aquela paixão, ela tem aquela gana por entregar
o personagem o mais humano e realista possível em todos os seus trabalhos. Ela é fenomenal. Eu recomendo que vocês assistam muito a filmografia dela. Ela é maravilhosa, maravilhosa. E tá dando um trabalho incrível na adaptação desse filme aqui. Então fica a dica desse filme também, que é um clássico assim estupendo do livro. Eu acho que eu errei a data do filme. Eu creio que não é de 87. Porque após ele, o filme não foi muito bem nas suas bilheterias. Não teve a aclamação do público, embora tenha tido um certo burburinho entre os críticos, mas o filme não fez aquele sucesso esperado. E após ele, a onda de filmes vampirescos que vieram foram vampiros adolescentes, vampiros para o público jovem, como A Hora do Espanto, Friday Night, que é de 86, não é? 85. E depois Os Garotos Perdidos, depois teve o Quando Chega a Escuridão, Near Dark, Lost Boys, Near Dark. Então a gente teve vários vampiros voltados para o público jovem. Aqui é uma história vampiresca para o público adulto. Então eu acho que eu falei a data errada, porque esses filmes não são depois de 87. E me desculpe, gente, eu devia ter marcado no papel aqui a data correta do lançamento do filme. Mas é porque eu tive um problema com a gravação original. O primeiro vídeo que eu gravei deste filme, deste livro aqui, ele deu problemas técnicos, a minha câmera apagou ele. Primeiro tinha ficado sem áudio, eu tentei recuperar e a câmera apagou ele. Então agora nesse segundo vídeo, embora eu esteja aqui caprichado, com a maquiagem e tudo mais, com o texto na ponta da língua e tudo mais, eu esqueci de marcar esses dados pequenos. O livro lançado em 81, tem aqui nas informações, e o filme eu não acho que é de 87, eu acho que o filme é de 84, 85 no máximo, não é possível. Pronto, o filme foi lançado em 83, 2 anos após a publicação do livro original. Desculpem por não ter passado a data correta. Mas em 83 saiu Fome de Viver, não teve sucesso de público. 85 saiu então A Hora do Espanto, que foi um grande sucesso, rendendo continuação, bem rapidinho. Em 87 tivemos Os Garotos Perdidos, The Lost Boys, que fez muito sucesso, também teve continuações. E em 88 teve Quando Chega a Escuridão, Near Dark, que também fez muito sucesso. Então, se eu não me engano, Near Dark é da Catherine Bigelow. Mas tivemos muitos filmes aí voltados para o público adolescente. Eu acho que o pessoal do cinema viu que aquele não era o momento para fazer histórias vampirescas para o público adulto. Ainda mais uma história como essa, que foi retratada igual no livro, muito séria, muito voltada para o público adulto mesmo. Inclusive, no filme nós temos uma cena de relação íntima muito bem filmada e de forma romântica, não de forma explícita ou de forma para poder chocar ou para poder sexualizar as atrizes, entre as personagens Miriam e Doutora Sarah, respectivamente Catherine Deneuve e Susan Sarandon. Lá no filme essa cena é retratada de uma forma romântica, de uma forma misteriosa e de uma forma vampiresca, digamos assim. Muito bonito. Então, recomendo demais o filme, recomendo demais o livro. Eu vou deixar o link para vocês comprarem este livro lá no site da Clepsidra, aqui embaixo. Então, quem tiver interesse, vão lá, comprem, porque é um livro maravilhoso. Fica a dica para vocês. E eu, então, Ruben de Lioncourt, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.